Pois bem, eu já toquei nesse assunto aqui, mas essa semana eu sou obrigado a voltar a tocar, que é a Operação Lava Jato, né? Essa semana a Operação Lava Jato se aproximou dos políticos, né? Ela estava muito próxima dos empresários que viviam dando propina para funcionários da Petrobras, né? Para poder garantir seus contratos majorados. E agora ela se aproximou, como eu disse agora há pouco, dos políticos. Eu quero aproveitar esse momento, porque a nossa obrigação aqui não é só informar. Eu vejo às vezes na televisão uma notícia muito rápida e eu não sei se todas as pessoas compreendem essa situação. Então, para que as pessoas possam ouvir as notícias e entender o processo, a gente é obrigado a explicar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, quem está conduzindo a Operação Lava Jato, vocês estão vendo, estão ouvindo, é um juiz federal de Curitiba, porque lá começou o processo de investigação. Porém, para poder investigar políticos com mandato, senadores, deputados federais, só quem pode fazer isso é o Supremo Tribunal Federal. Aí você vai me perguntar, mas por que, Hélio? Porque existe no Brasil o que se chama de fórum privilegiado. Então, quem tem um mandato federal, vou repetir, deputado federal, senador, ele tem um fórum privilegiado. Ele só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eles e a Presidente da República. Pois bem, então, para poder continuar as investigações que envolvem os políticos que receberam propinas, só o Supremo pode fazer isso. E o ministro do Supremo, Teori Zavascki, que é catarinense, ele é o responsável por conduzir as investigações em relação aos políticos. Então, para você poder entender, daqui para frente você vai ver muito a figura do Supremo Tribunal Federal, do ministro Teori Zavascki, porque agora, para poder investigar os políticos, fique bem claro, tem que ser através do Supremo. Pois bem, o que aconteceu? Essa semana nós vimos a Polícia Federal fazer incursão em várias residências de políticos com fórum privilegiado. Elas não foram lá por vontade própria. A polícia não foi lá a bel prazer, não. Ela foi lá orientada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Teori Zavascki. Foi ele que autorizou as ações da Polícia Federal. E a gente vê na televisão o senador falando, dizer como se fosse um absurdo. Como é que pode, sem mandato? Sem mandato? Ninguém vai invadir uma casa sem mandato, ainda mais de um senador. Acontece que os políticos que se sentem aqui no Brasil, Sidney, esses políticos, né, senadores, eles se sentem os reis, né, ou pelo menos os príncipes do Império Brasileiro, né? Como se nada pudesse atingi-los. E está na hora, nós estamos vendo isso, e isso me dá uma motivação muito grande de acreditar que a médio e longo prazo nós vamos começar a realmente sair da famosa classe de país emergente para nos tornarmos um país de primeiro mundo civilizado, né? Quando nós vemos, sim, políticos famosos, políticos influentes sendo responsabilizados pelos seus atos. E nós assistimos surpresos que na casa da Dinda, né, saíram de lá 3 automóveis, né, maravilhosos. Agora, pasmem, ouvintes da Rádio Vale. Saiu uma Porsche, que vale 400 mil. Saiu uma Ferrari, que vale 1 milhão. Tudo apreendido pela polícia, né? Porque pode ser que seja fruto de propina esses automóveis, vindo da Petrobras. E saiu uma Lamborghini, rapaz, que vale mais de 2 milhões. Agora, prestem atenção. Sabe o que foi já detectado nesses carros? Mais de 300 mil reais de impostos não pagos. Então é aquilo que eu digo sempre aqui, que moral tem um senador para ir para a tribuna reclamar da ação da polícia, que não foi constitucional, que invadiu um poder independente, se o cara não paga nem o IPVA dos carros? É o que eu digo sempre, tem certas atividades no país, públicas, que o cara tem que ser exemplar. Exemplar. Eu, se eu fosse ditador, eu dizia, amigo, tens 24 horas para pagar. Se não pagar, vai a leilão. É assim que tinha que acontecer. E leilou os carros. Por que não é possível? O cara é senador da República, pousa de bonito, ex-presidente da República, um cara que o Brasil inteiro acreditou nele no passado, eu fui um deles, e só vem dando péssimos exemplos de lá para cá.
E o povo brasileiro, se você não paga o seu impostozinho, daqui a pouco está aí tendo que responder e tal. E os caras não pagam PVA. E quantas outras coisas que eles não devem pagar, que nós temos que pagar. Então tá de parabéns o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o Teori Zavascki não vai nos decepcionar. Tá de parabéns a Polícia Federal. E nós tá de parabéns o juiz Sérgio Moro, que olha, vocês estão me ouvindo, hein? Imagina a pressão que não tem em cima desse juiz, de oferta, de propina para esse juiz não fazer nada. Pensa, se nós estamos falando aí de mais de 1 bilhão, se fala em 6 bilhões de desvios, né? Quanto não está sendo oferecido por esse juiz para ele assim, ó, alivia. E como ele não está aliviando, que cada dia um está fazendo uma delação. Cada dia. Agora já chegou no presidente Lula. Essa semana foi aberto um processo contra o ex-presidente Lula, também por tráfico de influência, pago pela Odebrecht. Aí a Odebrecht vem dizer pra gente, e querem que a gente acredite, que não, só paguei para ele fazer palestra no exterior. Ou então para prospectar negócios. Quer dizer, é uma coisa assim, mas os negócios são sempre financiados pelo BNDES. Claro, tá lá, tem influência no governo, né? Então tá, eu consigo uma obra para a Odebrecht lá em Cuba, mas quem financia é o BNDES. É fácil, né? Então, pessoal, vamos manter a esperança, vamos acender a nossa chama de esperança, porque eu acho que devagarinho nós vamos ver muita gente bacana, que se diz bacana, tendo que responder perante a justiça os seus maus feitos. E eu espero também que essa onda chegue a nível de Estado, que o Ministério Público Estadual comece a olhar também para as coisas que acontecem no Estado, nos estados, e também que o Ministério Público Estadual, a nível de município, também comece a observar as coisas, né? Observar as licitações. Nós vimos essa semana remédios serem jogados fora porque passou o prazo de validade em alguns lugares no Brasil. Isso é crime, né? Então, se o Ministério Público, a polícia, né, e com a imprensa investigativa continuarem nessa linha, nós vamos botar o pingo no i, se Deus quiser. Boa sexta-feira a todos, bom final de semana e até semana que vem.